Boa tarde a todos. Fazendo uma verificação de quórum rapidamente, nós temos mais de 8 conselheiros. Nitidamente, a gente vê que tem condição de nós retomarmos a nossa plenária. Eu vou fazer uma chamada só para garantir que nós temos quórum para retomar, ok? Conselheiro Aderaldo Oliveira. Presente, presidente. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, presente. Obrigado. Conselheiro Charles Fabrício. Charles Freitas, presente. Ok. Conselheiro Cristiano Ricardo. Presente. Obrigado. Conselheiro Emerson Raimundo. Presente. Obrigado. Conselheiro Anilton Amorim Santos. Anilton, presente. Ok, obrigado. Conselheiro José Américo Fonseca. Presente, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro José Antônio Souza. Conselheiro José Antônio, presente. Obrigado. Conselheiro José Cardoso Garcia. José Cardoso, presente. Obrigado. Conselheiro José Janielson. Conselheiro Janielson, presente. Obrigado. Conselheiro Leandro Figueiredo. Conselheiro Leandro Figueiredo, presente. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, presente. Conselheiro Suelen Keite. Suelen, presente. Obrigado. Conselheiro Tássio Souza. Tássio, presente, presidente. Ok, obrigado. Antes de nós darmos continuidade com o item 6.7, eu vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro para fazer uma colocação. Bom, boa tarde, retornando. É o seguinte, é uma informação que importa muito para a gente, né? É sobre a reformulação orçamentária, quem é de conta sabe, Leandro? Reformulação orçamentária, aquela situação que nós fizemos, ela passou nas contas do CFT e passou agora na plenária. Foi aprovada por 22 votos sim, 3 votos não e 2 abstenções, certo? A mesma coisa foi a aprovação da proposta orçamentária. Não, a proposta orçamentária também foi aprovada. 21 votos sim, 4 votos não, 2 abstenções e 1 ausência. Essas informações foram prestadas pelo Conselheiro Federal de Sergipe, que é quem sempre está nos trazendo informações, mesmo não estando presente na Assembleia. Mas ele tem o cuidado de tudo que é aprovado, passar para a gente, que é o suficiente. Então, a integração está existindo dentro dos conselheiros. Só que, às vezes, nós não somos bem compreendidos da presença dos conselheiros aqui. Essas notícias seria bom que viessem em primeira mão, que eles trouxessem em primeira mão. E nós recebendo em primeira mão, porque é de interesse da nossa plenária, né? E eu vou falar com o gerente financeiro para que informe oficialmente isso para a comissão de tomada de contas. Era só essa informação por enquanto. Obrigado, diretor. Dando continuidade, mas antes, um detalhe que eu quero colocar para os senhores. Nós temos um coquetel que está previsto para começar às 17 horas. Eu creio que antes disso o pessoal já começa a fazer, ajeitando, né? Esse coquetel foi previsto por ser a última plenária, né? E nós gostaríamos de ter a presença de todos os senhores, né? Mesmo que nós encerremos a plenária antes das 5, seria interessante que nós pudéssemos nos confraternizar com esse coquetel, porque ele foi pensado pela diretoria, né, com muito carinho, né, porque a gente sabe que turbulências acontecem a todo momento e nós não passamos um ano de céu de brigadeiro, né? Nós
enfrentamos toda sorte de dificuldade. E, ao final do ano, gostaríamos de estar, pelo menos, um momento de confraternização. Então, foi preparado esse coquetel para nós, ao final da nossa plenária. Então, se nós terminarmos um pouco antes, a gente faz uma horinha até que a menina, que já foi acionada, né, para poder estar vindo para já instalar esse coquetel para nós, que é de praxe, né, nós temos esse coquetel. Como nós não tivemos muitos assuntos, né, nós talvez terminemos um pouco antes, mas aí a gente aguarda um pouco mais até que seja instalado o nosso coquetel para a gente se confraternizar, para que a gente possa enfrentar 2023 de maneira melhor do que foi 2022, não é isso? Praticamente o nosso ano encerra com esta plenária, não é? Embora tenhamos mais dias para terminar o ano oficialmente, mas considerando o CRT 03, nós encerramos o ano com essa plenária. Então, nada mais justo do que a gente ter um encontro fraterno para fecharmos esse ano. Não é verdade, conselheiro Anilton? Bom, vou passar aqui para o nosso diretor Cícero. Boa tarde. Na verdade, esse coquetel, a gente gostaria de discutir em diretoria e gostaria muito de fazer extensivo às nossas famílias, porque a gente passa tanto tempo juntos e não nos conhecemos como família. Então, a ideia era também trazer as famílias, mas tem coisas que nos impedem, né? Mas eu quero também agradecer a presença dos nossos colegas, né? Marcos Albério e Marcos Pereira. Obrigado pela presença. Ok. Obrigado aos amigos de Alagoas, né, que estão aqui conosco nessa plenária. E, dando continuidade, o item agora a ser discutido é o item 6.7, que diz deliberar, como eu já tinha falado anteriormente, um seminário, ao contrário de congresso, como está colocado para vocês, no âmbito do CRT 03, com o objetivo da apresentação do Conselho a entidades do interesse do CRT 03. Eu gostaria de dar ao nosso diretor financeiro, que vai discorrer um pouco mais a respeito disso, e em seguida a gente bota para manifestações e, na sequência, para votação, conforme já é feito no dia a dia de nossas plenárias. Tá ok. Então, o item 6.7 está escrito até aí delinear, mas seria deliberar. Um congresso, simpósio, o nome não interessa muito, no âmbito do CRT 03, com objetivo de apresentação do Conselho a entidades do interesse do CRT 03. Né? Eu botei um exemplo aqui, as escolas públicas e privadas, quer dizer, seria convidado os diretores ou quem ele queira mandar para que a gente fizesse esse simpósio, esse congresso, entendeu? De todos os 4 estados, um evento de amplitude um pouco grande, seria feito em Recife, não é? Para isso, contrataríamos uma empresa especializada em organização de eventos e convidaria todos esses diretores de escolas públicas e privadas. Esse aqui é um exemplo, mas me vem à cabeça também os comandantes dos corpos de bombeiros dos 4 estados. Eu acho que eles tinham interesse de vir, não é? Os presidentes de secretaria de obras dos 4 estados, e faria um congresso apresentando o conselho. A gente faz isso a miúde, mas eu acho que seria um evento onde todo esse pessoal estaria presente, junto com os conselheiros, um material pertinente à apresentação dos técnicos, apresentação dos trabalhos dos técnicos, apresentação de TRTs. Eles até iam ouvir do bombeiro que aqui e acolá está havendo uma rejeição por parte dos bombeiros, né, de aceitarem TRT dos técnicos. Então, seria um evento grande, amplo,
com uma empresa especializada para fazer, porque eu acho que ninguém tem conhecimento, os técnicos não têm conhecimento de fazer uma organização desse tipo. Então, seria uma empresa grande para se fazer isso. A gente deliberava. Tem uma ideia já para ser feita em maio, dá tempo suficiente para produzir o material, fazer a publicação, inscrições, quer dizer, tudo isso é complicado. Eu não sei nem como começa, mas eu acho que seria uma grande ideia. Eu chamo o plenário para se manifestar, para que a gente possa dar início às tratativas e, aos poucos, todos vão ser avisados como está essa situação. Inicialmente, eu pensei a nível de Nordeste, mas era muito complicado, porque são 9 estados, era muita gente, e talvez não desse para se fazer com mais facilidade. Mas a nível do CRT 03, eu acho que é possível, é viável e é importante. Então, fica para todos aí a discussão e, em seguida, deliberar. Inclusive, o nome aqui está delinear, mas é deliberar sobre esse assunto. Palavra com o conselheiro Aderoaldo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de expressar antecipadamente o meu total apoio e, de maneira direta, parabenizar a diretoria pela iniciativa, porque eu creio que com um evento, com esse direcionamento, ele vai trazer um resultado aí extremamente positivo, e esse evento ele vai ser um marco divisor de águas para o profissional técnico, principalmente no âmbito dos órgãos públicos, dos interiores. Porque, independente de qualquer situação, há um exemplo, o comandante do Bombeiro de Sergipe não veio, mas vai existir registrado um ato oficial que ele foi convocado, ele não veio por motivo de força maior, vamos levar por esse lado, e amanhã ou depois não vai poder dizer que não aconteceu, eu não vi falar, eu não fiquei sabendo. A partir desse momento vai ser criado a partir desse evento vai ser instituído um momento inicial para que ninguém diga que não foi avisado. E é muito importante essa interação com as escolas, como eu venho conversando com o Jonas e discutindo com o Marcos já há algum tempo, porque há uma necessidade muito grande de trazer a coordenação da escola, o diretor da escola para perto do conselho, de uma maneira mais, digamos assim, formal, porém mais descontraída, para que o diretor não se sinta como ele está sendo, de uma certa forma, fiscalizado com a presença do conselho na escola. E sim ele vai receber uma informação a nível de divulgação, porém, uma divulgação com peso oficial. Essa é a minha fala. Bom, antes que outro se pronuncie, esse evento também ele teria uma divulgação ampla de rádio, televisão. Então, tudo isso seria convidado para que fizesse a cobertura. E eles têm interesse disso, não é? Então, para isso, uma empresa especializada, a gente citaria tudo que quer. Inclusive, ficou em aberto o convite para quem? As escolas públicas e privadas, os diretores. Esse é sem comentários. Os comandantes dos corpos de bombeiros dos 4 estados, também sem comentário. Os secretários de obras, né, dos estados, do município, eu não sei se dá para atingir todos, né? Sergipe tem 75, Pernambuco eu não sei. Mas o convite não seria demais, entendeu? O que viesse era bem-vindo. E os alunos, né? Os alunos aqui de Recife, tudo, poderiam também participar. Um evento amplo e de grande porte. Material, tudo orientado para a apresentação, né, dos técnicos, das suas qualificações, TRTs, enfim, tudo que a gente puder fazer para que quem veio tenha a devida noção de que os técnicos estão aí com a lei nova, porque muita gente ainda não conhece. É recorrente
Aqui e acolá vão dizer, tive numa escola tal e o diretor não conhecia. Tive na escola B, o diretor também não conhecia da lei. Então aí todos vão conhecer, e eu acho que eles têm interesse de vir, porque eles vão ser convidados e vão estar, não é, participando de um congresso, uma coisa assim, que é de interesse da escola. Então eles podem participar. Depois, o conselheiro... Meu nome. Boa tarde, conselheiro José Antônio Alagoas. Leonel, só para uma explicação, seria a nível de estado, aí seria escolher um estado, porque para abranger, né, os 4 estados com os municípios, teria que ver se seria tipo um só, escolher um estado, ou por estado, um por estado. Não, o congresso seria em Recife, na sede, para os 4 estados do CRT 03. Seriam convidados os diretores de escola pública e privada dos 4 estados, o pessoal do Corpo de Bombeiro e mais algum que a gente está pensando ainda, quem seria interessante ser convidado. A gente, isso é um tema que a gente já vem falando, né? E também faz parte do plano de fiscalização. E também a gente não pode deixar de convidar representantes das grandes companhias energéticas. Um exemplo, Pernambuco, tem a CELP, Compesa, enfim, que a gente sabe que são órgãos, né, que a nível nacional, falando aqui do 03 agora, dos 4 estados, a gente sabe que tem um grande número de técnicos, né, e que muitos técnicos não sabem da existência do conselho. Estender para esse pessoal também. Quando se refere também ao Corpo de Bombeiro, a gente tem que se dar o cuidado de trazer alguém do DAT, que é o Departamento de Atividades Técnicas, né? Convida o comandante e convida algum representante, porque é ele lá que vai alterar essa questão do que eles não querem aceitar. Enfim, e assim, a gente fica esperando que os conselheiros digam. Se tem algum órgão, alguma empresa que tem muitos técnicos, manda lá o nome, né, diz quem quer que a gente convide, que certamente a gente vai convidar. Até porque a gente sabe que esses eventos a gente convida 1000, né? Se vier 50, 60, é muito. Isso aí é de praxe em todos os eventos. Então, toma esse cuidado. Quem tiver empresa, órgão público, fala o nome de quem quer que a gente faça o convite, que a gente se encarrega de fazer. Conselheiro Charles. Boa tarde a todos. O que eu ia falar praticamente era o que o Marcos falou agora. A companhia de eletricidade, de abastecimento. Importantíssimo a gente convidar também o pessoal que é cadastrado das empresas, as empresas no CRT 03. Porque se eles estão cadastrados, então seria importante convidá-los também para esse evento, para justamente eles interagir mais conosco. José Augusto. José Antônio. José Antônio, conselheiro José Antônio. Alagoas. Sim, eu gostaria de colocar nessa proposta que fosse por estado. Começava em Pernambuco, primeiro ano, e fosse um por ano por estado. Porque aí atender o estado de Pernambuco, depois Alagoas, Sergipe e Paraíba, para poder divulgar. Mas seria um por estado, nessa proposta. Para não fazer, que a gente não vai fazer só um. Né? Faria o primeiro em Pernambuco, porque atingiria o estado todo de Pernambuco, porque fica difícil de pessoal de escola e prefeitura que querem ir para Pernambuco, participar desse congresso ou seminário. Aí faria um em Pernambuco, depois viria para Alagoas, Sergipe, Paraíba, aí ia abranger, sim, com certeza, os 4 estados. Conselheiro Anilton. Boa tarde. O que eu tinha para comentar é exatamente o que o companheiro comentou aí. Eu acho que para atingir essa abrangência que nós queremos, o que vocês têm intenção de atingir, a nível estadual que seria mais fácil, até por questão de custo para o pessoal que teria que ir a essa convenção, entendeu? Porque esse custo de deslocamento, hospedagem, seria por conta do convidado, não é isso? Então, acho que se fizer regional, ou no mínimo a cada 2 estados, acho que o efeito seria bem maior. A possibilidade do pessoal ir seria bem maior, realmente, entendeu? Porque você poderia convidar muito mais pessoas, inclusive prefeitos, secretários, e talvez essa abrangência viesse a ter mais resultado. Cristiano. Conselheiro Cristiano. Reforçar aí a colocação do
José Antônio, que seja o evento por ano em cada estado, porque vai se tornar mais fácil, né, o deslocamento, vai ser mais fácil de abranger o pessoal de cada estado. Fazendo num estado só, existe esse deslocamento, essa estadia, tudo isso do pessoal, vai se tornar uma dificuldade. Outra coisa, eu queria sugerir também que façam o convite aos bancos, por exemplo, a Caixa Econômica, que trabalha muito com a área dos técnicos de edificações, né? Existem situações que a Caixa Econômica elas não querem aceitar o projeto do técnico de edificações, cartórios, né? Que existe a parte de projetos, e aí seria ideal também colocar um convite a essas instituições aí, né? Conselheiro Anilton. Olha, veja, eu acho que a ideia do companheiro de fazer uma vez anual, eu acho que fica muito tempo para essa divulgação, entendeu? É uma divulgação muito importante, eu acho que tem que ser priorizada e no menor tempo possível em todos os estados. Eu acho que a própria empresa que vai trabalhar em uma, ela pode trabalhar em outro estado também sem problema nenhum, porque ela deve ter know-how para isso, e a organização ficaria por conta dela. O que iria caber ao conselho era só o deslocamento de quem fosse participar da apresentação. E eu acho que deveria ser no prazo mínimo possível de uma para outra, de um estado para outro, porque anual acho que fica muito distante. Conselheiro Aderoaldo. Eu estava observando a fala dos colegas e parece que o colega Nilton, ele compartilha da mesma visão que eu. Havendo a possibilidade de fazer por estado, será ótimo. Porém, compactuando aí com a fala do colega, se a gente for criar um calendário agora anual, como são 4 estados, por si só, pelo cronograma legal, a gente não vai conseguir atender. E o que é que vai acontecer? A deficiência está no geral, porque o Conselho, o CRT3, ele abrange 4 estados. Então, vai começar por Recife, beleza, aí no próximo ano, no ano seguinte, e até lá, os técnicos, digamos assim, da periferia do Conselho, quando periferia não é menosprezando, mas assim, em relação à distância, os que estão mais distantes vão demandar mais tempo para ser atendidos. E, na realidade, quem está sofrendo mais com essa situação é justamente o técnico distante. Aquele que está lá no lugar onde está mais distante, onde existe ainda, em alguns casos, a ideia do coronelismo, e o cidadão diz, eu não aceito você porque é técnico e acabou. Que é o que a gente tem vivenciado. Então, sendo por estados, vai ser muito melhor se houver essa possibilidade, mas que o tempo que seja programado para fazer os 4 no ano. Não um a cada ano, porque a gente vai distanciar muito isso aí, se houver a possibilidade. Bom, não tendo mais ninguém para se manifestar, isso foi pensado, viu, Anilton, Zé Antônio, Aderoaldo, isso foi pensado, de se fazer por estado. Mas eu acho que as pessoas, o público-alvo que vai ser convidado, ele tem interesse até de se deslocar, porque é uma coisa de interesse da empresa. Eles têm interesse. Se eu fizer em Aracaju, é capaz de eu de lá não ir. Mas quando ele souber que é em Recife, 2 dias, e é um chamado oficial, eles têm interesse. O interesse maior que a gente acha é que apresente a eles o conselho. Entendeu? Nós estamos pensando em maio. Por quê? Porque agora está mudando de governador, e quando muda de governador, muda comandante de bombeiro, muda uma série de coisas. Em maio já está... Quer dizer, o pensamento, não é que esteja já marcado. Em maio já está consolidado. Quando tem uma feira no EMB sobre informática, o Brasil inteiro se desloca. Nós estamos fazendo em 4 estados. Eu acho que a distância não são grande para Recife. Os reitores vão ter interesse, porque ele vem representando a escola, não é? Que é importante. Os reitores chegam lá, ele vai distribuir para os campos, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro, ele vem representando a entidade. Então,
ele vem com custos do Estado. Eu acho que aí eles teriam interesse. É por isso que nós estamos pensando em fazer um evento que não seja pequeno, um evento grande, com material adequado, para apresentar ao Conselho a esses interessados, que a gente sabe que tem interesse. A lista cresce. A gente pensou agora nos presidentes das empresas energéticas, que são 2 ou 3, né? A Energisa tem a maioria dos estados. Aí depois vem a daqui, que eu não sei o nome, Equatorial, entendeu? Vai um convite personalizado de interesse para eles. Então, eu acredito que eles vão ter interesse. Eu acredito, mas de repente, Anilton, pela terceira e última vez. Jonas, só um instantinho. A lembrança que ele está fazendo, eu ia deixar para o final, mas ele está colocando, para não pensar que ele está reprovando a sua colocação, o regimento atesta isso aí, no máximo 2 falas por 3 minutos, tá certo? Então está sendo concedido mais uma vez, porque nós estamos numa plenária discutindo um assunto que é importante para todo mundo, tá certo? Eu sei, é que como vai surgindo às vezes uma fala diferente, a gente fica querendo deixar claro as coisas. Eu concordo com o Jonas, em certo ponto, e eu daria a sugestão seguinte: se faz uma só, se avalia o resultado, se houver a necessidade, se expande para os estados que ficou com deficiência, entendeu? Faz o primeiro, beleza. Depois de feito, executado, a gente vai ter a noção do que atingiu, se está satisfatório ou não. Porque como é divulgação e é de interesse do Conselho para beneficiar o profissional, pode se estender depois a outro estado sem problema nenhum, concorda? Positivo. Então, não tendo mais manifestação, nós vamos... Boa tarde a todos. Bom, esse foi meu pensamento inicial em fazer por Estado, mas fiquei convencido que inicialmente deveríamos fazer no local do CRT3, para que abrangesse um número maior dos comandos, né, de prefeitura, de fiscalização, de cartório, etc, 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 né? Mas, diante disso aí, já que houve uma grande maioria nessa solicitação, podemos pensar futuramente em fazer um por estado, e principalmente na área do interior, onde tivesse uma abrangência maior das prefeituras e dos técnicos, já que a programação está, esse é um convento, um congresso maior, né? E vai ter uma abrangência maior das autoridades, das prefeituras e principalmente das escolas técnicas. Mas não deixa de se desprezar a ideia de se fazer posteriormente um por estado. Era isso. Obrigado. Ok, eu acredito que não tem mais manifestação, então nós vamos, em discussão, nós vamos colocar em votação na sede, em Recife, naqueles moldes, né? Caso se avalie, como disse o Anilton, vai servir até para uma avaliação, não é? E aí nós faríamos em outros estados, mas eu acho que deve ser um sucesso, tendo tempo para fazer a divulgação, não é? É um evento grande, onde vai estar rádio, televisão, avisar a todos que vai ter esse congresso. Isso aí, a empresa especializada, ela sabe bem como tratar disso. Então, vamos para deliberar que sejam tomadas as providências dessa iniciativa. Bom, como é de costume, em regime de votação, os favoráveis dizem sim, os contrários dizem não, e aqueles que não desejarem dizer sim nem não, eles têm o direito de se absterem, ok? Considerando todas as manifestações dos conselheiros, sem desprezar nenhuma, né? Aderoaldo, o Cristiano, o Luiz Antônio, o Anilton, José Antônio, desculpe.
Perseguição, né, senhor? Perseguição com você, né? Perseguição. Bom, em regime de votação. Conselheiro Aderoaldo Santos. Aderoaldo, sim, presidente. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Ana Carolina, sim. Obrigado. Conselheiro Charles de Freitas. Charles Freitas, CRT03, sim. Obrigado. Conselheiro Cristiano da Silva. Conselheiro Cristiano, sim. Obrigado. Conselheiro Emerson Costa. Conselheiro Emerson, sim. Obrigado. Conselheiro Anilton Santos. Anilton, sim. Obrigado. Conselheiro José Américo. Américo, sim. Obrigado. Conselheiro José Antônio. Conselheiro José Antônio, sim, mas quero colocar a ressalva para o estudo para fazer nos 4 estados. Ressalva. Sem dúvida, sem dúvida. Está sendo gravado, né? E aí certamente vai ficar constando em ata, né? E certamente, dentro de que nós já colocamos antes, nós faremos esse entendimento, né? Analisar tudo isso, porque é algo que é interessante para todos nós, tá certo? A gente vem com uma ideia, de repente ela cresce, né? E cresce no bom sentido, né? A colocação dos senhores é vista com bons olhos, porque ela cresce no bom sentido, ok? Conselheiro José Antônio, né? Sim. Conselheiro José Garcia. José Garcia, sim. Obrigado. Conselheiro José Janielson. José Janielson, sim. Obrigado. Conselheiro Leandro Oliveira. Conselheiro Leandro vota sim. Obrigado. Conselheiro Pedro Rosal. Pedro Rosal, sim. Obrigado. Conselheira Suelen. Conselheira Sueli, sim. Obrigado. Conselheiro Tássio de Jesus. Tássio, sim, presidente. Obrigado. Bom, dos pontos que necessitavam de deliberação, nós já vencemos todos. Chegamos ao item 7 da nossa súmula, que são assuntos de interesse geral, né? Então, o primeiro assunto de 7.1, a apresentação dos números da fiscalização de junho até dezembro. Isso será feito pelo nosso diretor de fiscalização, Marcos Alberes. Mais uma vez, boa tarde. Eu tive o cuidado de trazer aqui para o conhecimento da plenária, né? Desde o dia que eu assumi, foi 21 de junho, até 12 de dezembro, os números da fiscalização, né? Tendo em vista que eu acho que muitos têm curiosidades. Equipe de fiscalização e registro, resultados de julho a dezembro. Isso foi elaborado a pedido de mim, da diretoria. A nossa equipe é o diretor Marcos, gerência Antônio Urbano e Vanessa, coordenação José Renan, da Paraíba, assessor de fiscalização Arthur, fiscais Ricardo, Cristiane, Patrícia, Olinaldo, Marcelo, atendentes Maria Eduarda, Ilka, Priscila, Amanda, Marcelo, Irani, José Dogival, da Silva, estagiário Reginaldo Neto e Rayane Cavalcante. Essa é a nossa equipe, né? A gente participou de alguns eventos, né? Assim como nosso planejamento estratégico, algumas feiras, está aí a foto. A FICONS, que é a Feira da Construção Recife, Feira da Construção Civil em Recife, no Centro de Convenções. A altura. Dá para ver? A FES Síndico, a FECONS e a Expotec. Isso foi uma fiscalização que fez eu, Charles e o nosso antigo fiscal Paulo, ali no Marco Zero. Essa segunda foto à esquerda foi uma ação feita pelo nosso gerente de fiscalização na Escola Técnica Layout, Cariello, que é bem conhecido em Recife. Essa terceira foto, tá, gente, de capacete branco ainda é lá, né? Essa ação embaixo aqui foi lá no IFES, de Deuricuri, e a ação que o diretor Jonas fez. Essa capacitação ocorreu agora,
acho que há pouco mais de 15 dias. Isso aí já constava no calendário de eventos do CFT, né, que contemplou a gente. E foi a nossa capacitação para o uso do Sinset, para a gente acrescentar algumas abas, né? A gente quer fazer as reuniões da comissão, eu acho que futuramente praticamente virtual. A gente já está com esses acessos, a questão é só de treinar e repassar para os demais. Pronto, atendimento. Entre os dias 1/7 a 12/12 foram realizados 2.744 atendimentos ao público. E isso no geral, nos 4 estados, certo? Esses dados estão dentro do Sinset registrado. Registro de pessoa física. Entre o dia 1/7 ao 12/12, foram feitos 922 registros de profissionais. Registro de pessoa jurídica. No mesmo período, foram 93 empresas registradas. Protocolos pessoa física. Aí entra solicitação de carteirinha, inclusão de foto, mudança de foto, uma série de itens que tem lá no nosso ambiente virtual. Foram registrados 915 protocolos solicitados pelos profissionais. Protocolos pessoa jurídica, né? O cara é MEI, abriu a empresa, pediu para fechar, enfim. Foram 76 pessoa jurídica. E entre 1/7 a 12/12 foram registradas e pagas, né, 25.256 TRTs. Para vocês verem o avanço, né? Isso a gente sem carro, isso a gente sem estar saindo para a rua, sem estar indo para escolas, né? Tenho certeza que esse ano 2023 agora, com a chegada dos veículos, esse número tende a dobrar. É o que eu espero, né? Aí embaixo tem uma observação que dessas 25.000, 1.509 foram isentas, que é o pessoal do MEI, teve aquelas TRT solidárias, né, no tempo daquelas chuvas, Alagoas aqui sentiu muito. Certidões, que é aquela que a gente pede quando tem concurso, seleção para as Forças Armadas, foram emitidas 2.123. Denúncias. Foram recebidas 53, né, até o dia 12/12. E relatórios de fiscalização. Esses relatórios é o que está dentro do painel de fiscalização, né, lá do CFT. A gente está com 6.681 relatórios de fiscalização, de julho para cá. Inclusive, a gente é em primeiro lugar, lá no painel da fiscalização, com relatórios de fiscalização cadastrados. Pronto, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Lembrando que esses 6 meses, para mim, foi de adequação, sair de conselheiro para ser diretor, né? A gente procurou dar o máximo. Aí, e esse próximo ano, conto com o apoio de vocês, para que a gente dobre essas metas aí e multiplique. Obrigado. Bom, feita a apresentação do nosso diretor de fiscalização a respeito dos números, né, que aconteceram do início do seu mandato até o presente momento, prova do nosso avanço, né, independente de termos o transporte, que já estamos em fase de finalização, né, nós sabemos que as atividades de aquisição de bens não é coisa que a gente possa fazer rapidamente, né? Se fosse uma empresa privada, eu apenas olhava para o caixa e dizia, tem dinheiro, compra amanhã, né? Ok. E em sendo empresa pública, existe um processo que leva 30, 60, 90 dias, muitas vezes, porque é feito edital, aí aparece concorrente, não aparece, se aparece tem que ser no mínimo 3, não apareceu 3, só apareceu 1, a gente tem que justificar porque só apareceu, é um drama, entendeu? Diferente de empresa privada. Empresa privada é como eu falei, o cara olha para o caixa, tem dinheiro, compra, né? Eu estava comentando com a Wilma e a
a Ruama de uma atividade de uma instituição que nós conhecemos, em que apenas fizemos isso. Tem dinheiro? Tem, então vai comprar. Entendeu? Não demorou 15 dias. No nosso caso, passa aí, para estarmos aqui nesse hotel foi um drama. Entendeu? Um drama, porque exige que a gente cumpra todo aquele ritual que é pedido pelo Tribunal de Contas, e ainda assim estamos sujeitos a dar uma resposta por isso ou por aquilo, né? É algo que não é fácil. Pois bem... presidente, só rapidinho. Pois não, desculpe. Eu queria também, pessoal, acrescentar, né? Agradecer à nossa gerente administrativa aí, Ruama, porque a gente conseguiu, graças a Deus, que fosse assinado o contrato dos carros, né? Creio que brevemente a gente vai estar com eles. Teve também a questão de telefonia móvel, né? Para a equipe de fiscalização. A gente conseguiu os coletes. Está agora na rua, acho que o pregão acerca do combustível, né? Não é isso? A gente também já está em fase de fazer os adesivos, né? E eu queria informar vocês que semana passada estive em Recife e chegou um técnico, ligou para mim, dizendo que a Prefeitura de Ipojuca tinha aberto um chamamento público, né? E não tinha contemplado o técnico, né? Eu pedi para que os 2 fiscais fossem lá, Ricardo e Patrícia, conversaram com a comissão de licitação, eles entenderam, disse que não sabia e, mais uma vez, mostrando que o nosso trabalho é esse. É ir conversar com as pessoas certas e, graças a Deus, deu certo. Hoje, a Prefeitura de Ipojuca, o edital teve uma errata, onde contempla todos os técnicos. E espero, assim, fazer com as demais prefeituras, né? Isso é um trabalho que não depende só de mim, depende de todos nós, diretoria e conselheiros. Obrigado. Ok. O item 7.2 é uma nota informativa da Comissão de Educação. Quem deve estar trazendo isso é o nosso conselheiro Aderoaldo. Pessoal, boa tarde a todos novamente. Atendendo às solicitações feitas e comentários que aconteceram na plenária anterior, no que se referia às ações das comissões para que elas fossem passadas aí um resumo na plenária, nós trouxemos aqui o que aconteceu na nossa última reunião, que aconteceu nos dias 7 e 8 de dezembro, na sede do CRTZLT em Recife. Nós tivemos lá a situação onde apresentamos uma proposta de pedido de alteração da resolução 110, relacionada aos técnicos e meio ambiente, que foi protocolada no Gabinete da Presidência. Tivemos também uma mesma situação com relação à resolução 66, para aprimoramento das condições, dos critérios para registros de profissionais, onde a colaboradora Vanessa nos apresentou algumas situações que têm deixado, assim, criado um clima de insegurança no deferimento do registro, e para que não fique o profissional impedido de ter o seu registro por dúvidas ou esperar a reunião de comissão, a gente trabalhou em cima dessa situação, certo? Os conselheiros, os membros da comissão, então nós chegamos aí a essa deliberação que também já foi protocolada no gabinete. Tivemos aí uma outra situação, que foi aí o pedido do colaborador para que ele foi deliberado aqui hoje, para que ele venha dar esse apoio às comissões, certo? Agradecemos aí a equipe da Comissão de Educação, onde os trabalhos desenvolveram, e agradecemos aqui a oportunidade de estar trazendo aí o resultado para os colegas e dizer que a comissão está aberta para a colaboração de todos, e se houver alguma necessidade de tirar alguma dúvida, que também estamos à disposição, pode nos procurar, passar mensagem, ligação, e a gente está aqui para fazer esse trabalho. Obrigado. Ok. Alguém tem alguma manifestação a respeito da nota do nosso conselheiro Aderoaldo? Bom, não havendo, o amigo convidado, que lembro, Josivaldo, ele quer fazer uma manifestação. Eu gostaria de lembrar o seguinte: nós estamos, neste momento, numa plenária diferente, plenária de fim de ano,
onde algumas coisas nós queremos abrir o espaço em razão de ser uma plenária que nós consideramos também uma plenária festiva, né? Antes que o nosso amigo se manifestasse, já era do nosso pensamento, solicitar dos conselheiros suplentes aquele que desejasse fazer uma manifestação e, em particular, as mulheres que estão abrilhantando essa plenária, né? Nós temos convidado as mulheres para participarem, mas poucas manifestam o desejo de participar. Então, graças a Deus, nós temos aí a Sueli e a Ana, que estão participando como conselheiras suplentes. E aí eu gostaria que a Sueli fizesse uma manifestação, porque ela também já desejou fazer isso. Em seguida, a Ana Carolina, se desejar fazer uma manifestação, você tem essa oportunidade. E, na sequência, o Tássio, se desejar também, porque são os 3 suplentes que desejarem fazer uma manifestação, farão. E, ao final, o nosso amigo convidado, Josivaldo, ele vai fazer a sua manifestação, lembrando que é uma coisa incomum, porque, regimentalmente, os convidados não têm direito a voz nem voto, a menos que a plenária conceda ou que o presidente conceda a palavra. Então, na função do cargo, eu estou abrindo esse espaço para os suplentes, né, por conta da nossa plenária, ser uma plenária de fim de ano, né, como já colocamos aqui a respeito, e, na sequência, vamos depois, ao final, ouvir o nosso convidado, né? Sueli tem a palavra. Boa tarde. Obrigada, Gessé, de antemão. Se quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Todo mundo lhe conhecer bem, né? É sobre a Semana Industrial dos Técnicos. Que se há possibilidade de unir o conselheiro e o suplente, porque na hora da votação não é só o conselheiro que vai atrás dos técnicos, passar alguma informação para ele, ou atrás mesmo do voto para sentar onde nós todos estamos. O suplente também corre atrás disso. E quando chegou na parte de... no dia desse conselho, no dia de reunir, eu não pude participar porque disseram que não há possibilidade, só o conselheiro. Se há possibilidade de reunir os dois, tanto o suplente como o conselheiro, porque eu acho que... Você já veio aqui alguma vez? Ou é a primeira? Já é a segunda, né? Mas para mim foi a primeira vez. Para mim é tudo novo. Adoro participar, realmente eu gosto, me sinto muito bem de participar. Então, queria mais oportunidade. Eu acho que não só eu, mas como outros suplentes também desejam isso. Obrigada. Ok. A conselheira Sueli está participando pela primeira vez em razão do seu conselheiro titular, por uma razão ou outra, não sei, ele não pôde vir, aí então ele informa, né? Sueli, infelizmente é a regra do jogo, né? Eu vou usar essa expressão, que o conselheiro titular, não podendo vir, ele tem que informar com antecedência, e veja bem a regra como funciona. Não é só do CRT 03, né? Por favor, é uma regra do sistema CFT-CRT, entendeu? Não é... E eu diria mais, né? De todo o sistema de conselhos. Então, o que acontece conosco, acontecia quando nós estávamos no conselho do sistema CONFEACREA, não é isso? E qualquer um outro conselho. A regra é, se o conselheiro federal, se o conselheiro titular não puder participar, ele tem que informar com antecedência para que se possa convocar, e aí houve até uma discussão num grupo aí de convocação, né, e de conselheiro, e aí foi bom até você colocar isso, porque me lembrou, e dizer para todo mundo, que o que houve circulando aí nos grupos, que o conselheiro podia ou não convocar, conselheiro nenhum pode convocar o suplente. O conselheiro titular, ele diz que não pode participar para a pessoa que cuida disso, que no caso é a Wilma, e aí, em tempo hábil, claro, né? E aí, então, ela convoca com a nossa outorga o suplente. Então, em algum momento, o conselheiro que não pôde vir, me parece que o suplente dele é o Tássio, né? Não sei. Ah, tu é de Irã. Ah, foi a Carolina.
É bom que eu conto o fato todo agora, né? Aproveitar, a gente já descasca o abacaxi. O conselheiro Ronaldo Urquiza perdeu a mãe e, por isso, ele não poderia participar da plenária. E aí ele colocou o termo convocar, né? E aí, quando colocou o termo convocar, soou como se ele estivesse convocando. Ora, ele não poderia fazer registro de pagamento para a Ana Carolina. Então, equivocadamente, ele usou a expressão convocar, tá certo? E aí eu tive que esclarecer para uma pessoa e disse para ela que ele estava, de forma leviana, fazendo uma colocação, que ele podia estar respondendo em juízo, por isso. Não é verdade? E que o que aconteceu, na verdade, é que o conselheiro titular não poderia vir, e aí lembrou para a Wilma que ele fizesse, que ela fizesse a convocação da Ana Carolina. E aí a Wilma me comunicou, e eu digo, convoquemos então a Ana Carolina. Então, o mesmo aconteceu com você e aconteceu com o Tássio. Então, isso foi uma coisa que surgiu aí, houve um burburinho, mas o que ocorre é isso. Os suplentes são convocados na hora que o titular não pode vir. Então, de repente, o titular pode dizer assim, eu não quero ir hoje. Não tem nenhuma razão sólida para ele não vir, mas ele diz, eu não quero ir, fulana, você vai no meu lugar, vou indicar para você ir. Então, ele pode indicar. Se ele nunca indicar, então o suplente nunca vai poder participar. Esse aqui é o detalhe, entendeu? Ah, certo, a semana do TEC é outra questão que eu anotei aqui. A semana do TEC é a questão do CFT, que eu já vou levar para o Fórum de Presidentes. Pronto. Ok. É que eu aproveitei, eu ia colocar, coloquei a respeito do CFT, né? E também aproveitei a deixa para falar da convocação do suplente para as plenárias. Repetindo, ela ocorre quando o titular, por uma razão ou por outra, ele não vem. Ou porque ele não quer vir, ou por uma razão mais forte, tá certo? E com relação à semana do técnico, nós iremos levar para a próxima reunião de presidentes a respeito da sua colocação e vamos ver o que é que o CFT vai colocar para que a gente possa, na semana do técnico, fazer essa manifestação, ok? Pois não. Bom, eu queria mais acrescentar sobre a Semana do Técnico. A Semana do Técnico é um evento patrocinado pelo CFT. E ele que dá as regras do jogo. Na primeira Semana do Técnico, uma lá atrás, eu não me lembro qual, foi convocado, autorizou que os CRTs, os conselhos regionais, convocasse o titular e o suplente. Ele também convocou o titular federal e o suplente. Nesse, tem um documento, onde ele diz, convocar os titulares. Não sei por que motivo. Se a gente convoca o titular e o suplente, e uma auditoria vê que foi solicitado só o titular, e nós convocamos 2, de repente, a gente, ordenadores de despesa, vão marcar com essa situação. Por isso que o presidente está levando para o fórum de presidentes para ver se torna-se uma regra, o titular e o suplente. Eu acho que seria importante até os colaboradores, enfim, é uma semana de festa, né, onde todos deveriam estar presentes, mas foge um pouco da nossa alçada. Conselheiro Charles. Conselheiro Charles Freitas, que eu percebi alguns estados, como exemplo de Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de ter convidados, que aqui até os convidados do sindicato também, estava participando do conselho titulares e suplentes. Até federal também, né? Que acaba a gente. Mas nessa semana do técnico eu percebi que tinha 2 estados, que eu tive mais contato, que estava indo os 2. Aí, assim, eu acho que até a integração nossa com os próprios conselheiros seria de grande, digamos assim, avalia, né? A participação tanto dos titulares e suplentes. Tá ok. Eu também percebi que tinha conselheiro titular e conselheiro suplente. Tinha conselheiro titular federal e conselheiro suplente federal. Alguns estados como Minas Gerais, Belo Horizonte, tem um sindicato que tem grana, ele bancou o suplente. O sindicato, não foi o conselho. Era bom ver isso. Eu não sei de todos, mas alguns eu procurei saber. Por que é que está o suplente aqui? Disse, não, isso aí foi o sindicato que
que bancou. O nosso sindicato lá em Sergipe é pobrezinho, não, se pudesse, bancava mais de um. Mas não tem essa condição financeira. Mas tem uns sindicatos aí que tem Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Esses têm condições. Então, infelizmente, e até porque muitas vezes os suplentes não são nem sindicalizados. Isso aí já é uma coisa à parte. Então, eu vi e perguntei sobre alguns e teve essa situação. A gente não podia ultrapassar, porque a ordem emana lá do CFT e a gente não tem essa autorização de se rebelar e convocar aquilo que nós até gostaríamos. Não teve um ano que foram os dois, né? O primeiro ano foram convocados os dois, o titular e o suplente. E o federal convocou o titular e o suplente dos estados. Mas a gente, ele restringe. Esse documento está na secretaria do CFT, do CRT. Endossando o que o nosso diretor falou e ajudando a complementar como resposta, no primeiro ano ocorreu porque tudo era novo para o sistema CFT e CRTs. Logo em seguida, o Tribunal de Contas foi para o CFT e disse que estes eventos é restrito para os conselhos, o conselheiro titular. Ora, eu tenho dito, inclusive, para os diretores que escutam isso sempre, que se a gente buscar seguir tudo que o CFT determinar, nós poderemos pecar, mas o CFT também pecou, tá certo? Eu tenho colocado isso no Fórum de Presidentes. O bom seria que todos os conselhos regionais estivessem fazendo parte do serviço compartilhado do CFT. Por quê? Porque qualquer erro que o CRT cometesse, foi porque o CFT também cometeu. Compreendeu? Então, quando o CFT fez aquela convocação da primeira vez, que também não conhecia, nós também fizemos. Aí o TCU foi ao CFT e orientou que esses eventos, eles só devem ser abertos para os conselheiros federais. É curioso, mas é uma regra. É difícil para nós, como diretores, acatar com isso aí, mas se a gente não acata, somos nós que vamos responder, como algum conselho poderá responder lá na frente, se fez diferente do que Jonas colocou aqui. Entendeu? Ele poderá vir responder. Ora, se o CFT dá essa orientação e você fez diferente, aí ele vai dizer, não, eu fizemos assim, mas quem arcou com as despesas foi o sindicato. Bom, e aquele que não teve o sindicato arcando com as despesas? Por que o Conselho Regional arcou com as despesas, quando a regra não é assim? Entendeu? Então, tem muita coisa, gente, que a gente discute no Fórum de Presidentes, mas a gente tem o cuidado de seguir a regra do CFT. Como eu já disse a vocês, se o CFT, nós pecarmos, é porque o CFT também pecou, porque estamos seguindo essa regra, tá certo? Nós não queremos fazer diferente do que o CFT faz, porque aí o TCU vai dizer, ora, se o CFT fez uma coisa e você fez diferente, fez por quê? Se vocês acompanham todo o trabalho, se o presidente faz parte do Fórum de Presidente, escuta todas as orientações. Então, há casos e casos, compreendeu, Sueli? Não é, de repente, porque a gente não quer. É do nosso desejo que todo mundo participe. Não é? Então, é bom que essa manifestação aconteça. Mais uma vez, nós vamos levar, como eu já escrevi aqui, se este ano a gente tem como fazer isso, se tem como o Tribunal de Contas dar para a gente aval para isso aí, porque o que pode ser estranho para vocês é que o TCU não diz o caminho das pedras. Ele espera que você erre para poder dizer, você está errado aqui. Eu digo para vocês porque foi o que eu mais procurei saber do Tribunal de Contas em Recife, mas ele não diz, faça desse jeito, porque não é interesse para eles ensinar para a gente o caminho, porque eles querem pegar a gente no erro, só assim ele mostra trabalho. Se ele disser, o caminho é esse, a gente vai fazer certinho, eles vão ficar de braço cruzado, porque ele está fazendo certo, eles trabalham em cima do nosso erro. Então, eles não ensinam para a gente. Nós passamos a manhã inteira no Tribunal de Contas, não é? E ele não disse 1 milímetro do caminho que nós devíamos percorrer.
Sempre que a gente perguntava assim, a gente fazia uma pergunta taxativa, ele desviava, mas não dizia. Entendeu? Siga o correto. Então, que correto é esse? É o que está na FOC. Só que a FOC, de repente, ela deixa aberto a instrução. Entendeu? Aí, se aberta a instrução, você seguir de uma forma, ele vai dizer, não, mas está errado. É assumir para você ver como é delicado você ter o TCU no nosso calcanhar. Tá certo? Eu fiz até um questionamento desse ao presidente do Tribunal de Contas da União, que esteve no CFT dando uma palestra para nós a respeito disso. Aí eu fiz uma pergunta para ele, aproveitando, eu achando que era mais ousado, eu perguntei, nos diga então como fazer. Foi a pergunta que eu fiz para ele. É porque não temos nenhuma... O nosso advogado que estava conosco, infelizmente faleceu, que se ele estivesse aqui, ele podia testemunhar isso aí. Nos diga como a gente fazer para não errar. A resposta dele foi o seguinte, faça o que nós mandamos. Desse jeito. Entendeu? O que foi que ele mandou? Seguir por esse caminho ou seguir por esse? O que é que ele manda é o que está escrito no papel. O que está escrito no papel ou pode ser o que ele quer ou pode não ser. Entendeu? Você tem que mais ou menos se espelhar no que ele escreveu, né? Todo dia sai uma FOC diferente. Todo dia o Tribunal de Contas sai com uma FOC diferente. E aí você tem que, no seu instrumento de realização daquela atividade, você tem que fazer jus. A FOC fulana de tal, a FOC cicrana, a FOC beltrana, porque na hora que você cita todas elas, você está, de certa forma, se cercando de elementos para dizer que procurou fazer conforme a orientação dele. Porque se você citar uma pena, ele vai dizer, mas a outra dizia assim, deste jeito, sem tirar nem pôr. Ok, gente? Por isso, Sueli, que aconteceu isso desse ano. Mas esperamos, né, que eu vou levar essa sua colocação, esperamos que a coisa seja diferente esse ano. Se for, esse ano não para o ano. Se for, ótimo, bom para todos nós, tá certo? Ok? A conselheira suplente Ana Carolina tem a oportunidade de fazer sua manifestação. Boa tarde a todos, a diretoria também. Faço das palavras de Suelen a minha também. Foi um motivo que eu cheguei até a indagar, conversei com o Ilma, tanto com o presidente também, o porquê de o meu conselheiro, ele não pôde ir também nessa questão. E aí eu fui conversar com o Ilma e com o presidente Jessa, e aí o Ilma mostrou toda a situação, que na 39ª reunião da diretoria, ficou acordado isso. Então, se é algo que já vem de antes, a gente também não pode fazer tanto, né? E em relação a isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade do Conselho e tenho feito minha parte, né, como suplente, de estar participando das atividades com o senhor João Casado também. Teve a Expotec lá em João Pessoa, e aí participei, estava lá no estande do Conselho, e no mais a gente vai fazendo o que é possível. Sempre estou em contato com o pessoal, tanto do administrativo lá de João Pessoa, como também com Vanessa, lá de Recife. E, como eu digo aqui, digo em todas as reuniões até agora que eu fui, que o que precisar de mim eu estou à disposição, como eu tenho falado já, tanto com o Ronaldo como o Irã, que é o que eu estou sempre conversando, e também o seu João Casado, que à disposição eu estou aqui para a gente ajudar, né? Nesse momento, infelizmente, a gente só pode participar na ausência do nosso conselheiro, né? Então, por dentro das câmaras, a gente só pode fazer isso. Fora disso, é só administrativamente, né, com o pessoal, e eu vou dando a minha contribuição da forma que eu posso. É isso, boa tarde. Ana, muito obrigado, Ana. Você tem, inclusive, tem trocado uma figurinha, né, com relação a isso, né? Nós ficamos felizes. E aí, esperando que você convença outras que tenham desejo de participar, né? Certamente, a função de conselheiro suplente, em algum momento você vai ser convidada por uma razão ou por outra, não é isso?
De repente, não vou ser suplente porque não tenho obrigação nenhuma, mas em algum momento você vai ter que ter. Então, aqui e acolá, você tomando conhecimento das coisas, né, como a gente já tem feito, né, é interessante, porque você vai aumentando o seu grau de conhecimento com relação à instituição na qual você está inserida, né? Desejamos participação de outras mulheres, porque o nosso universo não pertence só aos homens, pertence às mulheres também. Elas têm que participar, não é isso? O diretor. Bom, quanto a essa participação de mulheres no Conselho, a nossa intenção lá no sindicato, que nós foi quem convidamos os sindicalizados ou não para participar do Conselho para preparar uma chapa. E ficamos até quase o penúltimo dia aguardando resposta de mulheres técnicas que quisessem participar do Conselho. Nem como suplente elas aceitaram. Quando a gente dizia que teria que viajar algumas vezes, né, coisa assim, aí elas já desistiam. Então a gente não teve outra alternativa, foi até bom vocês estarem presentes, a não ser fazer uma chapa de conselheiros e suplentes só de espinhos, né? Era tão bom que isso aqui tivesse mais mulheres ou em quantidade, mas foi tentado, está aí o conselheiro Américo, o Garcia, nós procuramos dentro das empresas, algumas ficaram da resposta depois, aí dizia, eu vou deixar minha família, outro marido não deixou, outro é solteira, dizia assim, mas meu namorado não quer isso não, que eu me ausente, não sabe o que é isso. Teve esse problema, ainda existe esse problema, né? Mas eu acredito que aos poucos isso vai mudando, e a gente vai ter uma plenária com o maior número de mulheres. Fé em Deus. Certamente. Essa preocupação, esse cuidado do Jonas, nós tivemos também, nós temos tido, né? E aí eu digo para os homens, né, que não cerceiem suas mulheres, suas namoradas, suas noivas, de participar desses eventos, porque elas também trazem uma parcela de contribuição na sociedade. Não é só dentro de casa, né? É também no outro universo, no trabalho, né? Ela traz a parcela de contribuição, né? Até para ajudar-nos em casa, né? Outra coisa, tá certo? Então, é um recado que eu trago para que a gente deixe as mulheres participar dessas atividades. Muitas não participam por conta disso, por conta do que Jonas mesmo falou, não é isso? Bom, vamos ouvir o nosso conselheiro suplente, Tássio, trazer seu recado. Oi. Conselheiros, diretoria, boa tarde. Seria mais eu ia chamar um comentário de praxe, mas tenho que falar o nome manifestação, né? Então, uma manifestação de praxe, né? Mas agradecer aproveitando, né, que é a última plenária aqui do ano, como o presidente falou, né, um momento festivo também, né, que a gente está participando. Agradecer o convite, né, de estar por aqui também, de se fazer presente. Entender também mais ainda o trabalho que é feito, né, pela diretoria, pelos conselheiros aqui, né, que eu estou ali sentado e olhando, vendo como é que está desenrolar as atividades, né. Eu e Irã, a gente está sempre conversando para tentar. Ele tem o pensamento dele, eu tenho o meu também, mas eu vou até ele, ou então ele vem até mim, para tentar a gente balizar, né, chegar a um acordo. E, assim, eu sei que eu sou aqui hoje o titular, né, estou à frente dele, no caso, hoje aqui, mas eu tento, assim, sempre balizar os pensamentos, né, convergir para algo que seja no prol do coletivo, né? Então, é mais agradecer esse convite aqui que eu queria falar e obrigado mais uma vez. Ok. Valeu, tudo bem. Então, pelo que eu estou vendo, o Alagoas foi agraciado, né, em trazer as mulheres, né, para participar dessa plenária. Então, eu quero parabenizar a Ana, a Sueli, certo? A exemplo nós temos aqui uma ex-conselheira federal, Maria Amélia, ela vem participando do nosso movimento já há anos, né? Então, você, mulheres, precisam incentivar as suas colegas lá na empresa para que ela possa participar desse momento, entendeu? Que é de suma importância e urgente, porque nós que estamos aqui, não é porque queremos, nós estamos aqui por falta desse envolvimento das pessoas, certo?
Então, o objetivo nosso, principalmente, o pensamento aqui nosso de Alagoas, é renovar, tá certo? A gente precisa renovar esse quadro de amigos que queiram participar junto conosco, principalmente as mulheres. Então, eu só quero parabenizar vocês duas, né? Porque a Alagoas foi agraciada com esse momento. Então, apesar que a nossa conselheira suplente também é uma mulher também, desde mora em Palmeira, foi convidada, mas infelizmente não pôde. E fazer só um alerta, né? Não sei se todos estão sabendo, essa plenária que a gente chamou assim, a plenária de final de ano, e o momento que a gente vai ter aí fora é exatamente como eu falei no início, para a gente trazer as nossas famílias, esposas, filhos, convidar pelo menos um, né? Trazer. Infelizmente, isso não aconteceu nem comigo, né? Porque a minha esposa não pôde vir. Mas fica para uma próxima que a gente pense uma maneira da gente envolver as famílias. Porque as famílias precisam conhecer, precisam saber onde é que nós estamos, com quem nós estamos vivendo. Isso aconteceu na pandemia. Na pandemia, onde eu fazia esse trabalho em casa, a minha esposa e meus filhos diziam, e é isso, painho? Foi isso que o senhor escolheu, né? Então, não está bom de parar? Eu disse, tá, mas eu preciso envolver pessoas, eu não posso deixar o barco, deixar esse momento parar. É por isso que nós estamos aqui. Então, a Ana, a Sueli precisa e também levar também para a Deise, você precisa incentivar as colegas, a gente precisa renovar isso aqui. Veja que está começando. Então, está começando, mas precisa urgentemente isso. Mas só dizer a vocês duas e também ao Cássio, nesse momento aqui vocês estão assumindo a titularidade, certo? Mesmo não estando na titularidade, não impede de vocês fazerem esse trabalho. Mandar as suas reivindicações pelo conselheiro, mesmo não tendo voz, não tendo voz, mas vocês podem mandar essa reivindicação, interagir junto com o conselheiro de você, o colega titular, entendeu? Então, o papel também do conselheiro que está na suplência não é só esperar que haja convocação, tá certo? Não é só esperar, ele tem que interagir também junto com o seu colega, dizer, faça valer isso lá. Já que eu não posso ir hoje, que você está indo, mas faça valer isso aqui, eu quero. E participar, nós estamos aqui nas redes sociais, provavelmente está sendo gravado, e trazer também sugestões para essa diretoria. A gente precisa trazer essas sugestões para a diretoria para que a gente possa sair também algo da cabeça de vocês, não sair só da nossa cabeça. Então, às vezes o conselheiro traz um assunto para a pauta, mas só traz já para a pauta, a gente não venceu aqui, talvez seja até coisa nova para nós, diretores. Então, é importantíssimo, E só dizer aos colegas que toda plenária é um aprendizado, toda plenária é uma coisa nova, certo? Alguns não entendem, alguns não entendem isso, mas que fica aí essa mensagem, Essa mensagem que esse momento nosso aqui é também de reflexão para que a gente possa, o ano que vem, ou para o ano, ou outro ano, o ano seguinte, a gente fazer algo diferente e não ficar fazendo o mesmo, tá certo? Contribuir não é criticar, contribuir é fazer com que esse argumento seu seja válido ou faça valer na nossa plenária ou na própria reunião, tá certo? Então, eu espero de vocês, assim, alguns assuntos que a gente discuta na diretoria, ok? Aguardo vocês com esses assuntos, ok? Muito obrigado. Bom, considerando que não vai haver mais manifestação, porque soubemos que o nosso amigo não deseja mais fazer comentário, e partindo para o encerramento, o nosso vice-presidente já se manifestou, eu vou passar para o nosso diretor de fiscalização, porque o nosso diretor financeiro, ele precisa também pegar a estrada, de dia. Então, nosso diretor de fiscalização. Eu também vou ser breve. Pessoal, quero primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, que todo mundo viajou bem, se Deus quiser vai voltar todo mundo bem. Dizer que é isso aí, a gente está aí, a gente é tudo unido por uma causa só, que é o técnico, e o que vocês precisarem da diretoria de fiscalização, certo? Contem comigo, vamos fazer diferente no ano de 2023, pegar o gancho. Parabéns às mulheres que estão aqui,
presente como conselheira, né? Agradecer a Amélia, que sempre nos recebe. E é isso aí. Que Deus acompanhe a gente no nosso retorno para casa. Obrigado, diretor. As considerações finais do nosso diretor, João Casado. Bom, mais uma vez, né? Boa tarde a todos. E como já estamos aí no fim do ano, e talvez não nos encontremos mais este ano, um Feliz Natal aí para todas, para todos, conselheiros, conselheiras, colaboradores e os convidados presentes. Um feliz 2023, de 22 e um feliz ano que estamos se aproximando. Muito obrigado e um bom regresso para casa, que talvez esse seja a melhor hora que nós temos, né? Onde passamos certo tempo, mas a primeira coisa, quando diz vamos embora, é a melhor coisa que chega, que se tem é chegar em casa. Obrigado mais uma vez. Nosso diretor de fiscalização de financeiro. Bom, eu queria pontuar o seguinte, viu, meu nome é Sueli, né, Sueli? O ano passado, o CFT indicou que cada estado escolhesse um técnico para ser homenageado na Semana do Técnico lá em Brasília. Esse ano, ele disse que seria só um técnico no CRT 03, quer dizer, nós somos 4 estados, então só podemos levar um. Aí colocamos um sorteiozinho, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Aquele que tirasse seria quem ia escolher um técnico no seu estado para levar. Coube a Sergipe, o sorteio. Aí nós corremos também que fosse uma mulher. E o Américo agora me indicou que nós encontramos uma para ser homenageada. A Iranildes é uma eletrotécnica, 32 anos de empresa distribuidora de energia, trabalhou em outras situações, ouvidora, enfim, tem um passado maravilhoso. E ela ficou maravilhada de ser. Quer dizer, nem todos os estados pôde fazer isso esse ano. Já estava com o presidente para que houvesse uma reivindicação, para que levasse os 4, dos 4 estados, cada estado com um, seria só 27 pessoas. Mas aí o CRT 03 com 4 estados levou uma, CRT 09, CRT 02 com 9 estados, parece que levou um também. Fica muito difícil, né? Fica criando uma situação adversa. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer a Amélia, os colegas que estiveram aqui pela manhã. O Barros não pôde vir hoje à tarde, ele tem alguns compromissos de trabalho também. E fiquei muito feliz de estar aqui nesse ambiente junto com todos, né? E agora com a presença das conselheiras suplentes, né? Dizemos aos titulares que diga aos seus suplentes o que está ocorrendo, que ele fica sempre atualizado, né? Eu soube que o Irã fez uma verdadeira sabatina com o suplente dele, sempre está dando as orientações para que ele não chegue aqui sem entender do que se passa numa plenária. Seria bom, porque a gente não pode vir todas, né? Uma aqui e acolá vai ter que vir uma pessoa, um suplente. Desejar a todos um Feliz Natal, que já está em cima, e aquela palavra de sempre, um próspero ano novo para todos, né? E que o ano que vem a gente possa melhorar mais e mais. A nossa intenção é estar sempre melhorando. Erro existe. E é com erros que o homem chegou na Lua. Muitos morreram, o erro é uma coisa também que não é de se desprezar. A gente tenta fazer o correto, mas o erro existe. O ruim é persistir no erro. Agradeço a todos. Estou viajando para ver se de dia ainda consigo chegar um pouco mais próximo de Aracaju. Muito obrigado. Finalizando a nossa manifestação, para não me alongar, porque Jonas precisa viajar, lembrar a todos que logo mais está sendo posto o nosso coffee break aí fora, então só esperar um pouco mais para poder participar, né?
Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Esperamos que em 2023 as coisas aconteçam de maneira que seja satisfatória para todos nós. Agradecer a presença dos nossos colaboradores, Dorival e Irani, desculpe, né? Hoje é o dia dos erros do nome, né? Não é brincadeira. Antônio, não é só com você, não. Mas, bom, já falamos, citamos os demais, né? Agradecemos a todos estarem presentes aqui e vamos pedir a Deus que tudo aconteça da melhor maneira possível em 2023. Damos por encerrada a nossa plenária, a nossa última plenária do ano de 2022. Parabenizando a todos que estão aqui presentes, torcendo para que todos estejam na próxima plenária em 2023, ok? Vamos aguardar só o nosso coffee break. Nós deixamos também de agradecer a presença daquele que fez a filmagem, né? E a gravação da plenária. O pessoal estiveram de Aracaju, sempre nos acompanha e trabalha com a melhor qualidade. Nós temos assistido depois e realmente trabalho muito importante de vocês. Conselheiros convidados, pessoal da gravação e colaboradores. Vai ser servido o coquetel aqui nesse espaço, perto da escada, subiu a escada nesse espaço, certo? Aí, pessoal que já quiser ir para lá e aguardar lá, fique à vontade. Só pedir para o pessoal não descer, porque para chamar vai ser mais complicado, mas todo mundo pode ficar ali conversando normal, que daqui a pouco os dois garçons sobem. Obrigada.